Welbeck! Can you believe it? Still Nasri. Looks Rashadi! Henri, chance, goal! Olá pessoal, mais uma vez o podcast de All Square na área. Estamos gravando numa segunda-feira de madrugada. Agora há pouco o Arsenal jogou e venceu pela Premier League, fez 2-0 no West Brom, 2 gols de Lacazette. E temos muitos pontos positivos e estou mais uma vez para falar sobre eles com o Lucas Nicolau e o Emanuel Ferreira. E aí galera, beleza? Fala aí galera. Qual é o principal ponto positivo que vocês destacam nesse jogo? Além de Lacazette, que hoje fez uma boa... Acho que foi a melhor partida do Lacazette, né? Com a camisa do Arsenal. Até aqui. Pô, foda que eu não vi o jogo, né? Não, alguém tem que estudar, né, cara? Alguém tem que estudar e pensar no futuro. Faz bem você. Não consegui, cara. Com certeza foi o melhor jogo do Lacazette, se você pegar por números. Acho que foi o jogo que teve mais finalizações, mesmo enfrentando 3 zagueiros. E 3 zagueiros da capacidade física que tem o West Brom, fora os 3 volantes também. O jogo que ele teve bastante espaço. Se apresentou muito bem entre linhas e sempre procurando tabela, e também muito bem de costas. E no primeiro momento aí entre ele e Alexis foi promissor e deixa os torcedores aí com certeza felizes, todo mundo. Mas o melhor em campo pra mim foi com certeza o Elneny, talvez a melhor partida dele com a camisa do Arsenal. Até o Wenger falou que talvez seja pela sequência de jogos, porque faz tempo assim que ele não tinha uma sequência de jogos tão grande. Ele jogou na League Cup, na Europa League. E hoje ele acertou com tudo, ele foi um box-to-box perfeito, principalmente ofensivamente. Ele esteve sempre procurando os overloads, apareceu muito bem dentro da área. Acho que errou pouquíssimas vezes no jogo, acertou passes longos, enfiadas, enfim, foi uma partida de gente grande do Elneny, talvez. Acertou 93% dos 72 passes. Will Stats. Foi algo realmente foi que eu até não esperava que ele fosse capaz de fazer uma partida tão excepcional quanto essa. Quando saiu a escalação, você não aprovou muito. O que você achou, Lucas? Agora que passou o jogo. Porque pelas partidas que a gente enfrenta contra times defensivos em casa, depois que a gente trocou pro 3-4-3, a gente tem muita dificuldade de instalar no terço final do campo se a gente não tiver jogadores com capacidade de jogar por ali, né? Então, por exemplo, contra o Leicester ano passado a gente teve jogando com 3 zagueiros mesmo, com o Monreal e Bellerin nas alas e com o Coquelin e Xhaka. Então o time teve naquele jogo muita dificuldade de penetrar na defesa e até finalizar. E hoje, querendo ou não, no começo do jogo também, no primeiro tempo principalmente, não foi diferente, porque a gente teve poucas finalizações e a gente não estava conseguindo penetrar tanto na área e fazer o West Brom sofrer ali no campo de ataque, mesmo que a gente tenha mais de 70% de posse de bola, até beirando os 80%. Era uma posse de bola meio morta, né? Pelo que eu vi, assim, do compacto que eu assisti, o Arsenal chegou mais pelas faltas que o West Brom parece que tava batendo pra caramba. Pra caralho. E aí a gente tava recebendo várias faltas ali da entrada da área e o Sanches tava aproveitando, porque ele tava até pegando bem, tava passando perto. E aqui chegou mais perto, o Foster pegou e o Lacazette guardou no rebote. Eu até falei antes do jogo que a gente talvez conseguiria antes de 70, que o Wenger não precisasse mexer, a gente só talvez faria o gol em alguma falha da defesa, como essas faltas aí foram totalmente desnecessárias. Acho que as 3 que o Alex bateu não precisavam ter sido feitas. O Evans fez aquela falta no Elneny e foi totalmente... O Elneny estava totalmente cercado, não precisava ter feito a falta. Então, na verdade... os 2 gols que a gente fez foi de bola parada mesmo. Eu nem lembro de tanta chance de jogo mas no segundo tempo o jogo mudou totalmente, né? Mas enfim, continuando falando do primeiro tempo, aí a gente acabou sofrendo bastante no contra-ataque, no jogo direto do West Brom, que é um time muito, muito, muito bem organizado, né? Porque o Pulis apresenta, né? Porque o Pulis, se você observar o histórico dele aí na Premier League, independente do time que ele tá, ele sempre termina
uma posição e outra, nunca briga para não cair, mas também nunca passa pro topo de cima da tabela. O Pulis é sempre o expoente aí. Mesmo que seja um sistema de jogo limitado, é um sistema de jogo muito efetivo pro que o time busca, né? É o Pulis Position. É um time difícil de ser batido. Nessa era Guardiola, Possession Football, o Pulis é sempre o expoente do jogo que é mais feio, né? Que o pessoal até julga, mas é bastante eficiente se você considerar assim, o calibre dos times que ele pega e os resultados que ele consegue. Tem muitas... até não é papo aqui pro podcast, eu tenho muitas questões sobre o Pulis, mas uma delas você não pode falar que ele não consegue ser competitivo com os times que ele monta, então... E aí, eu achei bem arrumadinho esse West Brom. Faz tempo que né? E agora cada vez mais o time vai conseguindo contratações mais de peso, então com certeza é um time já totalmente firmado na Premier League. O Krikoviak tá no West Brom, velho. Vi aquilo e falei, sério? O cara foi parar no West Brom, mano. E nos lances aí do Krychowiak e do Jay Rodrigues, o Mustafi foi o personagem principal, com 2 falhas de leitura aí dele. Na primeira, ele não precisava ter feito aquele pênalti bizonho, né? Ter mantido a postura porque em cima do lance, porque não era uma semana a mano, não precisava ter feito aquilo. Toda vez que você cai daquele jeito na área é pênalti, é um lance clássico até do futebol. E na segunda é um lance que tava o Koscielny no Krychowiak e ele só precisava ficar na sobra, né? Não precisava ter... Ele foi pra cima do Krychowiak também e deixou o Monreal com 2 jogadores no weak side, então foi bizonha a jogada e quando o Krychowiak inverteu a jogada, o Monreal ficou com 2 jogadores e o Monreal fez uma lance espírita ali que não saiu gol porque coisas do futebol, porque de 10 possibilidades ali do que a bola poderia acontecer, uma das únicas... achei que a forma que ele bateu na bola foi muito... Foi perfeita pra situação, porque ele já tava numa altura boa, né? Tava quase em cima da linha e ele bateu com a parte do pé certinho pra afastar, sem dar rebote, foi perfeito, foi muita sorte. Ele veio carregando desde o meio campo, né? E o Koscielny em cima dele. Então o Mustafi era só manter a sobra para caso o Koscielny fosse driblado, ele tá ali. E também guardar a posição para caso ele invertesse a jogada pros outros 2 jogadores. Mas o Mustafi foi totalmente em cima do jogador fazer pressão. E os 2 ficaram em cima do Krychowiak. E é o Krychowiak, não é um jogador perigoso. Ele não vai fazer a jogada sozinho pra dentro do gol. Cara, vocês falaram uma coisa num dos primeiros episódios nossos, que o Mustafi tem ficado muito no chão, jogado muito no chão, igual o Vermaelen. Eu que bato nessa tecla aí, Cara, no primeiro lance lá do Jay Rodrigues, lá do pênalti, ele vai pro chão e na hora eu já lembrei desse comentário. E nesse outro lance do Krychowiak, ele sai, né, que é o Koscielny que tá marcando, ele vem igual uma vaca brava e se joga no carrinho no chão sem necessidade nenhuma. Então todo foda podcast isso, a gente entra nesse assunto, porque aí o Nicolau já falou que é instrução, eu já falei que ele tá virando Vermaelen. Eu acho que é instrução, mas ele tá sempre na linha tênue entre fazer uma cagada numérica e fazer o lance que salva tudo, né? Porque ele é sempre muito agressivo e sempre se caindo uma coisa ou outra, ou ele falha bizonhamente ou ele salva. Realmente deve ser instrução. Instrução, e o nosso time, até como o Guardiola fala isso também, que um time como de posse de bola, você ataca em pouquíssimos espaços, precisa defender em grandes espaços, então a gente precisa ser bastante inteligente nessas leituras, para não deixar ficar o time em inferioridade numérica nos contra-ataques, e é isso que nesses 2 lances foi o que aconteceu. Você precisa... sempre uma linha tênue. Você precisa ser bastante inteligente e ser sempre proativo no lance. Não pode ser... mas essa combinação Xhaka cobrindo a zaga e o Mustafi, os 2, eu não sei quem joga mais tempo deitado aí. Porque o Xhaka quando não... Tudo bem que ele tem melhorado, né, nessa questão posicional, mas quando ele... Meu amigo, quando o Xhaka tem que voltar no contra-ataque dos caras, correndo atrás de alguém, você pode saber que vai dar merda, muito provavelmente. Ou ele vai dar carrinho e acertar a bola, ou ele acerta o jogador e... É 880. Em defesa do Mustafi é sempre... É difícil você jogar assim, né? Sempre tendo exposto desse jeito, mas é a filosofia do time e eu não critico filosofias, eu critico a forma que você faz essa filosofia competitiva ou não. Pra mim, você pode vencer o jogo de diversas formas. Jogo de futebol você tem
muitas formas de vencer e sendo um time de posse que defende em campo aberto, como assim, também não deixa de ser uma coisa que seja efetiva. Nossa. Porém, você precisa ser inteligente. Com certeza. Quando o Squillaci, que o Squillaci virou meme, né? Ele tá ali naquela categoria com Chamac, com, sei lá, Eastman, com esse pessoal com Gervinho, que virou meme da banter era do Arsenal. Mas quando ele saiu, ele falou que ele deu uma entrevista, né, falando sobre como era difícil ser zagueiro no Arsenal, porque a filosofia do time tá tão voltada pro ataque que ele se sentia assim, tão exposto. Ele nunca tinha visto aquilo na carreira dele, tanta exposição que ele tinha que lidar, porque o meio-campo não tem mesmo a característica de proteger tanto a zaga e o zagueiro acaba ficando exposto. Então, tem que saber jogar em campo aberto, tem que saber ler o jogo e geralmente tem acontecido isso. Em defesa do Squillaci, ele jogou do lado do Song, né? Teve esse detalhe também. E naquela época o Squillaci chegou como zagueiro de seleção francesa e o Koscielny como piada. Lá da Ligue 2, sei lá, Ligue 2, não sei como que fala, a segunda divisão do francesão. O Squillaci veio do Sevilha, né, que era um jogador já experiente, já rodado e foi titular por onde passou, de seleção, e o Koscielny tinha 1 ano de experiência como zagueiro, porque antes ele era lateral jogando na segunda divisão da França. Ele jogou 1 ano de zagueiro na Ligue 1 e já veio pro Arsenal. Pois é. Mas é sempre difícil ser zagueiro. Aí várias pessoas batem nessa tecla de que a defesa do Arsenal é formada por ótimos defensores, mas a unidade defensiva em si, ela não é tão boa assim. Exatamente, é por isso que a gente cobra tanto do meio-campo uma capacidade posicional melhor para não deixar eles tão expostos assim. Quando o time tá bem, é quando você vê que eles não estão tão nessa linha tênue, estão entre o podendo ter entregado o jogo a qualquer momento. O West Brom fez um jogo bem físico nesse final de primeiro tempo, né? Foi que eles conseguiram fazer um jogo bem direto e arranjar bolas paradas e escanteios. A gente não conseguiu sair de trás da defesa. E um dos problemas também do primeiro tempo foi que os nossos alas participaram muito pouco do jogo, né? Você viu o Belleirinho e o Kolasinac indo muito pouco ali de fundo e não ajudando muito nesse desafogo aí que a gente fala na saída de bola. Por isso que a gente não conseguiu ter uma posse de bola melhor e um controle maior também no jogo na saída de bola, e o West Brom foi capaz de conter isso. E no primeiro tempo a gente sofreu uma pressão, digamos que uma pressão, né? O West Brom poderia até ter empatado o jogo, mas aí no segundo tempo aí foi tranquilo, né? Poderia até ter sido uma goleada com as oportunidades. O West Bromwich não deu nenhuma finalização no segundo tempo. Eles caíram bastante o ritmo físico deles, e o Pulis, quando tentou colocar o time mais ofensivamente, aí ele perdeu toda a unidade defensiva e eles acho que passaram pouquíssimas vezes do meio campo. Pô, teve um lance memorável no segundo tempo, que é aquele lançamento do Alexis. Nossa. Pro Lacazette. O domínio foi espetacular. Mas a e aí acabou não saindo o gol. Não tô lembrando. Aqui o Lacazette driblou o goleiro e chutou pra fora? Que ele afobou, o cara bicou a bola A bola foi lá no White Hart Lane. Ah, sim. Não entendi, o cara sempre tão fino na finalização, meteu um lance daquele. Vocês acharam que foi pênalti no Ramsey? Cara, não sei. Eu acho que o Maurão brigou com a imagem ali na hora. Querendo ou não, na Premier League, mesmo sendo na Premier League, aquilo é pênalti, porque a gente eu acho que foi mais nas costas. Falando que foi o braço. Então, foi o braço no ombro, mas braço no ombro é falta. O que não é falta é ombro com ombro. Pois é. Sim. O Nyon usa o braço no ombro do Ramsey e faz a carga. Eu acho que ele desequilibrou assim mesmo, o Ramsey. Pois é, pode ter sido rigoroso, beleza, mas é braço no ombro, não é ombro com ombro. Que não foi uma aquele comentário já idiota, né? Se é fora da área, falta. Exatamente. Exato. E a cobrança do Lacazette foi, nossa, cirúrgica, né? Querendo ou não, nos dois lances duvidosos, o juiz deu vantagem pra gente, né? Porque no lance do pênalti do Mustafi, todo mundo fala que ele pode ter dado vantagem, mas o pênalti é a única coisa no futebol que não existe vantagem, mesmo se sair o gol na sequência do lance. Às vezes você vê jogadores driblando o goleiro, a bola vai pra dentro do gol, ele chuta pra dentro do gol, mas o pênalti é pênalti, não tem vantagem mesmo sendo gol.
Cara, eu tô vendo o lance aqui e eles nem pedem pênalti, velho. Em nenhum momento eles pedem pênalti. O Jay Rodrigues eu vi que reclamou só, mas o resto do pessoal... Então, tipo, ele dá uma... Ele chuta na trave, aí o Livermore chuta pra fora, aí ele dá uma olhada assim pro árbitro, meio sem graça, tipo... e já fica normal, de boa. Se é no Brasil, cara, pra começar o maluco ia se desborrachar no chão. Não ia nem levantar mais. E se ele levantasse e chutasse, nossa, e a bola fosse pra fora, nossa, os caras iam sair no soco com o árbitro. O jogo ia ficar parado 15 minutos, nossa, quero nem pensar. Ia ser... Os caras agiram numa naturalidade muito grande. E nessa mini maratona de 3 jogos em 7 dias... O Arsenal jogou na segunda e quinta-feira joga de novo pela segunda rodada da fase de grupos da UEFA Europa League e vai jogar fora de casa para desgastar ainda mais o físico. Vai até a Bielorrússia enfrentar o Bate Borisov, mas justamente por isso o Wenger deve escalar um time bem alternativo. Acho que nem a palavra certa nem é alternativa, acho que é reserva mesmo. Onde meu time foi parar? Inconformado com a Europa League. Nem é tão ruim assim. Pelo menos alguma coisa. Por enquanto é chatinho, pelo mas menos alguma coisa diferente. Vai ficar legal depois. A molecada uma jogar. oportunidade de a gente ser bicampeão aí do quê? Pelo menos a Champions League a gente não teria condição alguma de vencer, então quem sabe a gente não conquista aí o bicampeonato, repetindo, o bicampeonato da Europa League. A Calma aí Taça que tá das passando Freiras. ilusão aqui agora. Velho, porque não sei se vai passar pro final isso aí, mas só porque o torneio mudou de nome não quer dizer que você não tenha sido campeão do bagulho, velho. Foi contra o Parma, inclusive, né? Mas ninguém leva a sério essa Taça das Freiras, fala sério. Eu não lembro. Não, velho, mas o torneio... então você pode... Quando o time foi campeão da Copa dos Campeões, também não contou como Champions League. Não, contou, mas ninguém respeita a Taça das Feiras, velho. Ninguém nem lembra disso, não. Mas era a Europa League antigamente, o torneio só mudou de nome, ué. Eu sei, cara, mas é... Só que até o final dos anos 80, eu quero Champions League. A Europa League não tinha o mesmo valor que a Recopa, por exemplo. Eu sei que eu quero Champions League. Que era o torneio dos campeões de Copa, né? Que ele era um torneio que os times levavam mais a sério. Todos os campeões de Copa se enfrentavam. Eu quero o Tuchel pra ganhar Champions League pra gente, só isso. Quem? O Tuchel, ex-Borussia Dortmund. Que eu nem sei mais onde tá. O que tem? Eu quero que ele ganhe, tipo... Acho que tá desempregado, não tá? Está num ano sabático e talvez os problemas pessoais dele com o Borussia lá diminuíram o mercado dele um pouco, que ele saiu meio mal falado. Não diminuiu o mercado não, mano. As portas do meu Emirates estão abertas pra ele. Não vamos entrar nesse assunto, vai, porque eu prefiro, tenho 3 nomes que eu prefiro bastante além, fora ele. Tá bom. Diego Simeone. Eu não gosto muito do Simeone por causa que seria uma mudança de filosofia e aí teria que mudar bastante, né, o elenco. Eu não consigo imaginar o Simeone treinando o Arsenal também, não. Tem que ser um cara mais de posse. Talvez o Nagelsmann, ou não sei como vocês falam aí Quem? O nome do menino. Quem? Emanuel Pellegrini? Quem? Não, mano, o treinador do Hoffenheim, pô. Eu acho ele um treinador absurdo, de muito futuro e se encaixa perfeitamente com a nossa filosofia de fair play financeiro. Eu aceitaria o Jair Ventura também do Botafogo, tranquilamente. Aí o Simeone brasileiro também não teria muito... Não, mas ele é um deus, cara. Nagelsmann, o Arteta e o Marco Silva seriam os 3 treinadores que eu... o Arteta só daqui uns... Mas eu tenho certeza que será Brendan Rodgers escolhido. Não. Será, velho? Não brinca com isso. Não queiram. Não brinca ele com não isso. Não sei, né, mano? Ele virou meio meme também, mas ele não é um técnico ruim, não. Tenho certeza que Brendan Rodgers e Wenger são amigos da mesma fonte.
Mas voltando ao que interessa. O Niles, que jogou 19 segundos hoje, deve ser titular. Deve jogar 90 Eu só não sei. minutos. Tem a dúvida aí que o Chambers tá machucado, né? E tem os... Aí talvez o Monreal jogue e talvez o Elneny também jogue. Talvez sejam os dois únicos E o que Enquete? atuaram, que possam atuar. Porque quem vai jogar de volante? Tem o Wilshere, mas quem vai jogar do lado do Wilshere? O Maitland-Niles vai jogar do lado do Wilshere. O Iwobi vai jogar do lado do Wilshere. Certeza que vai repetir o Elneny. Então. E faz sentido, porque aí ele não joga no domingo O que pela faria Premier League. mais sentido, eu gostaria muito de ver, seria Chambers, Mertesacker e Monreal. Mas o Chambers não tá Nelson machucado? Eu falei Chambers? Falou. Esquece, é Holding. Mertesacker e Monreal. Holding. Nas alas, o Nelson, mesmo que tenha nada a ver, mas é uma sequência, então talvez o Wenger vai continuar fazendo esses testes. E o Josh da Silva na ala esquerda. E aí, o Maitland-Niles e o Wilshere de volantes. Seria o mais... faria mais sentido, sem improvisos. Sensato. O mais sensato. Sem o Nene. Sem o Nene. Porque o Nene talvez seja até... Questão física, né? Ele é o que mais jogou, né? Ele jogou a League Cup de titular, jogou todos os jogos, os últimos aí de titular. Até contra o Chelsea ele atuou por um bom tempo, então... E o que pode esperar do Bate? Tem o que de perigoso lá? Não dá pra falar nada do Bate, porque a gente nem... Até o próprio Arsenal fala que não tem muitos dados, né? Os caras Infelizmente a gente não... estão no Acre da Europa. Estamos sem verba aí pro nosso... Y-Scout. Fala sério. A gente não pode ver o Bate. Eu tentei até achar os jogos, mas o site que eu costumo ver, ele tava meio down nos últimos dias, eu acabei não vendo nada sobre, então... Você é muito doido, Nicolau. Você ia baixar o jogo do Bate pra ver, né? Mano, tem disponível online, velho. Não é possível, cara. Velho, o site tem jogo de todos os campeonatos do mundo, gente. Jogo até do campeonato panamenho, velho. Não, mas essa é muito doido. Não, panamenho eu forcei, mas Sempre com quis. certeza tem. Mano, tem jogo de... Pelo menos um jogo esporádico tem de vários campeonatos, velho. Nossa, tem uns 4 jogos do campeonato colombiano por semana naquele site, velho. Nossa senhora. Meu sonho é assistir um jogo desse. Tá maluco. Sem ser ao vivo, Nossa. baixado. Sub-21 ainda. Campeonato colombiano muito melhor que o brasileiro, inclusive. Mas dá pra ganhar com molecada lá, né? 6 pontos. O problema é que é um jogo fora de casa e talvez seja um jogo tipo como foi contra o Ludogorets. Como é que é o nome do time, né? Ludogorets. O Ludogorets ou Ludogorets? Ludogorets é mais bonitinho. Mas o Ludogorets era um time Ludogorets. Era um time muito bem montado e sim. com vários brasileiros, inclusive. Então era um time que sabia jogar muito bem. Então, com certeza, é um time bem melhor que o Jonathan Cafu. Exato, o mestre. E sem contar que o psicológico, né, também pode fazer a diferença, porque vai jogar fora de casa. Eu particularmente não sei como que é a torcida dos caras. E aí você pega uns meninos que... vai ser um estádio que é bem difícil de jogar e o campo também não é aquelas coisas. O Bayern de Munique tem muita dificuldade de jogar, por exemplo, nas últimas temporadas lá, perdeu até um jogo de 3-0, eu acho, na última temporada. É um time que vai ser difícil de ser batido, mas... É a Europa League, né, velho? Classificar em primeiro, segundo, não faz muita diferença, não precisa ser... Não é um jogo que se a gente perder vai ser o cúmulo. O importante é focar na Premier League nesse momento. Até porque a gente já venceu o Colônia. Com certeza. Então, isso dá uma gordura aí pra queimar esse jogo contra o Bayern. A Bielorrússia é na Europa Oriental, né? Depende do que você considera Europa Oriental. Depois da Polônia? Então é. Então, o pessoal de torcida desses cantos aí costuma ser meio embaçado. Então, e aí é um time que tá acostumado já a jogar competições europeias, né? Então vai ser um teste de fogo aí pra garotada. Mesmo que tecnicamente o time não
faça jus, é um time que vai ter uma organização, já vai ter entrosamento e muitas alterações do nosso time. Então vai ser um jogo, com certeza, vai ser um jogo difícil que vai ser definido aí nas individualidades, talvez. Quem sabe o Wilshere não seja decisivo nessa partida. Isso aí. Vai fazer 4 gols. O empate lá, eu acho que o bate até vai ser mais difícil do que o jogo contra o Estrela Vermelha, fora de casa. Talvez seja um clima bem difícil, então o empate não vai ser mau resultado. Só pra gente não aprofundar muito, o Arsenal vai jogar depois no domingo, 8 horas da manhã, puta que eu pariu. Maravilha. Contra o Brighton. E tem uma pergunta aqui do post, do pós-jogo que eu coloquei no ESPN FC agora. É uma pergunta do Carlos Bruno. E eu gostaria muito que vocês respondessem porque gerou uma certa repercussão. Opa. De ontem pra hoje. Eu acho que vocês já imaginam qual pergunta seja. Qual? Ozil no United, conversa ou pode ser verdade? Eu nem tô sabendo. Eu até fiquei surpreso aí. Eu fiquei sabendo isso aí, que o Mourinho teria entrado em contato com ele. O Mourinho é um fã do Ozil, né? Falou que é o melhor camisa 10 que ele já trabalhou na vida dele. Então, não sei, velho. Eu tomara que seja mentira, né? Tomara que... Mas o Ozil não tem contrato pra próxima temporada, então ele joga onde ele quiser. Se o United quiser ir pra próxima temporada, beleza. Mas em janeiro, eu não acredito, não. Mas ninguém seria o pré-contrato. Seria o pré-contrato. Não sei, ele não mudaria então, a gente não pode fazer nada a respeito disso. Eu sei. Esse é o problema, né? Qualquer triste. notícia que surgir agora vai gelar espinha, cara. Porque não tem como a gente falar, é balela, é conversa. Porque não dá pra saber, né? E pra mim o ciclo acabou, então com o Ozil, com o Alex, pra mim a gente precisa de renovação, tanto de time como de comando. Esse time bateu na parede faz muito tempo. Talvez faça sentido, não consegue mais avançar de um certo nível, então. Porque o Mata tá com quantos anos? Já tem uns 30 e poucos. Quem? O Juan Mata. Não é tão velho, não. Mas quem que tá... Não é nem pelo Mata, né, velho? Mas o Ozil, será que ele cabe? E o Mata tá jogando 29 aberto anos, na direita também. O Ozil vai jogar aberto na direita no United. Quem que seria o cara aí compatível com o Ozil no sistema do United? Com certeza tem que ser o Mata. Então. É o Mata, exatamente. Porque o Ozil não encaixa no fase atual do Ozil. Ele não encaixa no jeito que o United joga. Principalmente se você pensar... Que eu ainda tô tentando entender o que o Herrera tá no banco. Pra mim ele é um jogador importantíssimo pro United. Tá dando certo, né? Eu pelo menos estava imaginando que jogaria Matite, Herrera e Pogba como camisa 10. E tem o Mkhitaryan também, né? Nossa, velho, nossa. Nossa. Seja, então... O United tá... Os caras têm muita gente. É uma coisa que vai fazer mais falta pra gente do que adicionar alguma coisa nesses dois times. Falando de Ozil no United e Alexis no City. Isso é verdade, cara. Fato. Porque o City já tem Bernardo Silva no banco, o cara não tá mal atuando, velho. Cara, isso é um pecado. Que é um jogador fabuloso, cara, pro futuro. Muito lamentável o Bernardo Silva ficar no banco, velho. O novo Cazorla no banco. Não, mas pelo menos eu penso um pouco que pra mim, na minha cabeça, com competição demais, igual o Wenger fala, competição demais acaba só sendo pior. Porque jogador nenhum aceita ficar mais de uma temporada no banco. Então se o Ozil for pra lá, pro United, alguém vai sair. Se o Alex for pro City, alguém vai querer sair. O Sané não vai querer ficar no banco do City por 2 anos. Acho que o Sterling vai ser o primeiro a rodar. Não, mesmo que seja o Sterling. Tomara que ele não chegue aqui até, mas... Enfim. Beleza, é hora de dar tchau. Falou, rapaziada. Falou, galera. Mais uma vez conseguimos estar aqui. Se acaso a gente não se encontrar na semana que vem ou pra sempre, tenham todos uma boa vida. É o bordão oficial, né, do Lucas? Tenham todos uma boa vida. É verdade. Para encerrar, eu vou deixar vocês escolherem a música. Vocês querem a banda Fresno ou vocês querem a banda Fresno? Eu quero a banda Fresno.
Qual que é a música do Fresno? É uma música que tá relacionada ao amor de nós pelo Monreal ou não? Amor de... Cara, tem aquela música, né? Soneto para Peter Check. É com essa que eu vou encerrar. E é homenagem ao Peter Check mesmo. É homenagem ao Peter Check. Mas é do Fresno? Do Fresno. Que? Você Da tá de banda sacanagem Fresno, ter uma velho. música? Mentira, tá de sacanagem. Sério? É sério. Eu mandei a explicação já. Vou deixar na descrição. Eu lembro, Deixar na peraí. descrição. Não, Eu vi isso aí. peraí. Eu vi isso aí, mas eu não liguei porra o é essa? Não Soneto tem uma- para Peter Check. Fresno. Não é possível, velho. Você tá de sacanagem. Vou procurar É isso uma no YouTube música. agora. É, na É época uma do música que Chelsea, fala né? de superação e tal. Porque o Check teve o lance lá do Cara, não é acidente que ele possível. usava. Essa porra existe Amado. mesmo. Eu vou compor um soneto para Diaby e mandar lá. Soneto para Peter Check. Banda Fresno. São bem mais fortes que todos os versos meus. Então, não deixa a luz se apagar. Você vai precisar pra encontrar em mim o que há de sobra em você.